Os olhos são a janela da alma, já dizia o poeta norte-americano Edgar Allan Poe. Para os iridólogos clínicos não é diferente, pois esses profissionais têm a capacidade de usar os nossos olhos para identificar diversos fatores de saúde e bem-estar. E hoje quem vai apresentar um pouco dessa ciência para a gente é o Dr. Alan Temer, que é iridólogo clínico e naturopata. E para nos ajudar a debater um pouco sobre esses assuntos acerca da iridologia e naturopatia, eu tenho aqui meu convidado especial, o Alan Temer, que já está aí, né, Alan, há um bom tempo desenvolvendo a sua profissão. Eu quero que você conte um pouco para o pessoal de casa o que é iridologia. Então, Guilherme, primeiramente, né, saudações a todos, né, que todos sejam bem-vindos aí a essa programação. Então, a iridologia é uma ciência milenar, né, que estuda todo o estado funcional do organismo através, então, da íris dos olhos. A gente consegue avaliar qualquer problema existente fisiologicamente falando. Por exemplo, se existe um problema agudo, subagudo, crônico ou degenerativo, a gente consegue avaliar por meio da íris. Na verdade, o olho ele reflete exatamente a condição clínica do próprio organismo, né? Já existe muitos estudos científicos, né, comprovando a eficácia da iridologia. Então a gente usa a iridologia como uma ferramenta dentro da naturopatia para fazer a nossa diagnose, né? A gente tira duas fotografias dos olhos, o olho direito, o olho esquerdo, amplia no computador e simplesmente a gente vai fazer uma leitura, né? E através dessa leitura a gente consegue estar exemplificando exatamente o que está acontecendo no próprio organismo. É uma diagnose que a gente faz. Então a íris revela a condição do próprio organismo, que tipo de somatizações, que tipo de deficiências, que tipo de fragilidades existe. Existe algum problema relacionado? A gente consegue estar identificando através da íris. Então a iridologia é uma ciência muito antiga, né? Porém não tão conhecida aqui na nossa região. Ela é mais conhecida na região sul do Brasil, né? Mas nós trouxemos isso para cá há quase 15 anos já, né? Nós estamos lutando aí para introduzir esse meio, essa técnica naturoterapêutica com o objetivo de salvar vidas de uma forma menos ou totalmente não agressiva. Esse é o nosso foco. Você pode citar alguns problemas, patologias em saúde que a iridologia consegue diagnosticar? Então, a íris é uma extensão do próprio organismo, como nós falamos aqui, né? Se houver um problema agudo, porque existe 4 fases de doenças, nós temos que entender isso: agudo, subagudo, crônico e degenerativo. Então, se houver qualquer tipo de problema agudo, subagudo, crônico ou degenerativo, a íris registra através de pontos, através de reflexos, através de sinais, a gente consegue identificar. Por exemplo, existe um quadro onde a pessoa predispõe a diabetes, né? A diabetes é uma alteração no pâncreas. O pâncreas não consegue produzir insulina, que é uma proteína que queima a glicose. Então, se houver um problema, por exemplo, existe uma fragilidade nesse órgão. Então, através do olho, ela já registra essa fragilidade. Então, através dessa fragilidade, a gente identifica que existe um problema também de produção de insulina desse órgão. Então, a gente fala com o paciente, olha, o seu pâncreas, essa região que corresponde ao pâncreas, está com uma sensibilidade. E esta sensibilidade faz com que a sua glicose aumente. Por quê? Porque ele está trabalhando despotencializado. A produção de insulina não está sendo suficiente para queimar essa quantidade de glicose existente aí no organismo. Então a gente orienta. Se porventura existe aí um quadro de dislipidemia ou hipercolesterolemia,
a gente também consegue ver. Se existe aí um quadro que predispõe a doenças degenerativas como o câncer, a gente consegue já identificar, olha, tem um órgão aqui, que esse órgão é de choque, ele está predispondo a um problema crônico degenerativo que você precisa cuidar, né? Quantos pacientes que vieram aqui e a gente já consegue fazer uma diagnose como prevenção do problema. Então aí diz assim, é um reflexo de tudo aquilo que está acontecendo no organismo. É uma ciência maravilhosa. E hoje nós já temos aí mais de 7 mil pacientes já beneficiados. Aqui do seu consultório. Oi? Aqui do seu consultório, mais de 7 mil. Mais de 7 mil pacientes cadastrados aqui no sistema em 17 municípios, né? Porque eu atendo 17 municípios. Estamos agora fazendo um trabalho também no exterior. Já temos aí pessoas do exterior se interessando também com essa prática naturoterapêutica. Alan, você consegue fazer, desses 7 mil pacientes que você tem, você consegue atender pacientes de todas as idades? Ou a iridologia ela pega uma faixa etária específica? Não, todas as idades a gente consegue. Criança acima de 7 anos, acima de 6 anos, a gente já consegue fazer uma avaliação bem precisa, bem feita. Né? Acima de 6 anos a gente já consegue estar identificando qualquer tipo de problema existente. E você tem uma câmera específica para fazer o registro da íris. Exatamente, a gente usa uma câmera acoplada em um aparelho chamado iridofoto, com uma lente de aumento. Para quê? Para a gente estar identificando certinho, né? Não é uma câmera comum, é uma câmera acoplada em um aparelho chamado iridofoto. E quando esse atendimento é feito online, que você disse que já está atendendo pessoas do exterior, como você consegue pegar o registro da íris? A pessoa consegue fazer com a própria câmera? Então, é porque com esses celulares hoje modernos, a gente consegue ter uma imagem assim bem nítida também. Sim. Não precisa necessariamente fazer com o iridofoto. A gente consegue obter uma imagem muito boa, ou às vezes até melhor, com esses celulares modernos de hoje. Então a gente consegue fazer de uma forma online. Por quê? Porque a pessoa tira a foto dos olhos, envia para mim, eu vou avaliar essa foto. Essa foto ficou 100%, então a gente dá sequência à consulta. Excelente. E Alan, conta para o pessoal de casa agora, qual foi o seu processo para se tornar iridólogo clínico? Como você buscou a sua formação e quem estiver assistindo que tem interesse nessa área de estudo, qual é o caminho para poder fazer esse tipo de prática? Então, Guilherme, primeiramente, o que aconteceu na minha vida, eu confesso que foi um milagre, sabe? Eu não sei se todos acreditam em milagres, né? Mas eu particularmente sim. Eu tive um problema na época chamado retocolite ulcerativa. Sim. A retocolite ulcerativa é uma doença crônica que acomete o intestino grosso. Eu fui diagnosticado com esse problema há muitos anos atrás. Então, eu fui submetido a muitos remédios, né? E esses remédios, eles praticamente, ele só não acabou com a minha vida porque Deus não deixou, né? Amém. Deus ele foi misericordioso, sempre conta essa experiência. Então, através desse problema, veio 2 pessoas na minha casa me convidando para fazer um tratamento em Curitiba. Nós temos um centro naturoterapêutico, uma clínica naturista em Curitiba. Então, essas pessoas me convidaram para ir até Curitiba. Eu fui até Curitiba. Chegando lá, a gente começou a fazer um tratamento com essa modalidade, com iridologia, com naturopatia, todas as técnicas que compreende a naturopatia, essa clínica aplicou em mim. E com 7 dias de tratamento, com 7 dias que eu estava lá tratando, eu fiquei praticamente restaurado. Um problema que eu já convivia com ele há muitos anos, porque a retocolite é uma doença que acomete o intestino grosso, ela inflama o intestino todinho, né? Então tinha muitos anos que eu já estava com esse problema. Então, nesta clínica naturoterapêutica, eu fui restabelecido. E aí,
Com a minha recuperação, eu fiquei assim apaixonado pela técnica. E aí comecei a buscar. Fiz naturopatia em Belo Horizonte, que foi uma extensão da clínica. A clínica, então, promoveu um curso de naturopatia em Belo Horizonte, na época. Eu fiz 13 meses lá de naturopatia, aprendi o que é naturopatia, os métodos naturoterapêuticos. Depois eu fui para o Rio Grande do Sul, fiz alguns módulos também em um dos melhores institutos que tem no Brasil, que é o Instituto Plátano, os melhores professores. Eu tive a oportunidade de conhecer o Edomar Cunha, né? E também participar dos cursos que ele oferecia durante um período. Eu fiquei em Porto Alegre fazendo esse curso. Depois eu fiz outros cursos, né? A nível internacional, fiz vários cursos buscando e não parei mais, né? E agora, por fim, terminei a minha graduação também em Medicina Integrativas e Complementativa, é uma graduação, né? Pela Universidade do Paraná. Fiz também um outro curso pela Universidade de PEL, voltado também pelo naturismo. Então, assim, eu conheci essa metodologia através do problema que eu tive. Como paciente primeiro. Como paciente, exatamente, como paciente primeiro. Então eu adoeci, né? Veio 2 pessoas, me convidou, eu fui até o Oásis Paranaense fazer o tratamento, me restabeleci e comecei a buscar então essas práticas. Então, através dessas práticas, através do meu problema, eu conheci essa técnica, comecei a estudar, né? E hoje a gente atende, aí, como já foi falado, mais de 7.000 pacientes que já estão sendo beneficiados com essa técnica. Agora, eu sempre falo, Guilherme, que as pessoas nascem com um dom. Todos nós temos dons, né? Só que são dons variados. A própria Bíblia fala, né, que nós temos dons e dons variados. Umas pessoas nasceram para ser médicos, outros enfermeiros, outros carpinteiros, outros pedreiros. Então, assim, nós temos que ver qual técnica que encaixa melhor em nós, né? Qual técnica que encaixa melhor em nós. Quando eu fiz iridologia, com poucos meses de curso, quando eu fiz naturopatia, na verdade, com poucos meses de curso, eu já estava, assim, bem afiado na interpretação da íris, né? Só de ler o material, eu já compreendia, parece que eu estava vivendo aquilo. Por exemplo, quando as enciclopédias mostravam os conteúdos, parecia que eu estava dentro da história. Por quê? Porque eu gostava do assunto. Então, quando a gente gosta do assunto, automaticamente você adapta melhor. Então, assim, eu acredito que todos devem buscar aquilo que eles mais almejam, né? Descobrir qual que é o seu dom, né? Eu acho que eu me identifiquei muito com a iridologia, com a naturopatia. Eu acredito que eu nasci com esse dom, viu? Eu acredito também. Eu acredito que sim, porque para trabalhar aí com o número de pessoas que eu trabalho, só para você ter uma noção, eu tenho um telefone só. Não existe dois números. Um número profissional e um número privado. Não. Meu número, qualquer hora que o paciente me ligar, eu atendo, né? Qualquer informação, qualquer dúvida que ele tiver, eu atendo. Então, isso é um dom. E esse dom vem de Deus, né? Eu acredito que muitos profissionais também têm esse dom, né? Então, assim, as pessoas que se interessam por essa modalidade, a nossa agenda está à disposição aí para atender todos. Bom, hoje o SUS oferece em mais de 8.000 municípios práticas integrativas e complementares de saúde, que atendem na sua grande maioria a atenção primária à saúde, que é a parte de saúde que trabalha mais com prevenção, como é o caso da iridologia que você trouxe. E
Cada profissão de saúde tem um órgão que rege aquilo ali. O COREN, o CRM, enfim. Qual é o órgão da sua profissão em naturopatia e medicinas integrativas que rege isso aí para o pessoal de casa que não sabe? Porque tem muita gente que tem aquele preconceito de achar que vocês mexem só com chá ou que é algo muito banal que dá para fazer em casa. E não Sim. é. Tem toda uma ciência e um estudo por trás disso. Exatamente. Como eu falei desde o início, né, Guilherme? A iridologia é uma ciência, né, que estuda, né? Então, nós temos um órgão chamado FENAT, que é a Federação Nacional dos Terapeutas, né? Então, nós temos um órgão que nos dá um registro para que possamos, né, atuar de uma forma livre. Nós temos uma cadeira como fisioterapeuta, como nutricionista, como fonoaudiólogo, como médico. Então, o terapeuta, ele é autorregulamentado. Ótimo. E agora, não é só pelo órgão, não é só pelo sindicato dos terapeutas, não. Ele é reconhecido pelo MEC, né? Nós estamos lá agora dentro do MEC. Nós temos uma graduação na área e podemos atuar em qualquer clínicas, em qualquer repartição pública aí. Isso é muito importante, porque passa toda uma credibilidade para vocês, que já tinha, mas às vezes eu acredito que tem muito profissional de saúde mesmo que tem essa dúvida do que vocês fazem e às vezes bota um preconceito em cima disso. Achar que porque é natural não faz efeito. Sim. E não é assim que funcionam. As práticas de saúde antigas sempre foram naturais. A medicina foi evoluindo muito. E eu acredito que as duas áreas, tanto a medicina moderna como a questão da naturopatia, não devem se distanciar, mas caminhar de forma conjunta para um atendimento holístico. Exatamente, você falou certinho. A verdade é que nós estamos para somar, né? Nós estamos para andar junto com a medicina convencional. Né? A medicina naturoterapêutica, ela não interfere de forma alguma na medicina convencional ou na medicina alopática, não. Nós estamos aqui andando junto, nós estamos aqui para somar, para buscar um melhor resultado. Excelente. E agora eu vou fazer para o pessoal de casa, pedir o Alan para mostrar um pouco de como que é essa iridologia na prática. Ele vai mostrar a íris, o que consegue ser identificado e mostrar alguns antes e depois com o tratamento dele. Então eu vou te mostrar aqui, olha só. Vou ampliar essa íris aqui. Alguns exemplos aí. Olha só. É importante salientar, reprisando aí, né? A iridologia é um espelho daquilo que está acontecendo no próprio organismo, né? Então, olha só, se a gente notar aqui, eu vou tentar fazer um risco aqui, ó. Tá dando para identificar esse risco? Sim. Isso aqui é um pterígio, essa carne que adentrou aqui, tá vendo? Ela adentrou, ela começou, na verdade ela começou aqui no início da esclera. A esclera é a parte branca do olho. Ela começou aqui e foi expandindo, expandindo, e hoje ela está aqui dentro da íris, quase em cima da pupila. Quase em cima da pupila. Mas o que significa isso? Isso é um problema, dentro da iridologia, isso aqui é um problema hepático. Então, todo paciente que tem esta carne adentrada no olho, esse pterígio aqui, ele tem um problema de metabolização de gordura. O fígado não consegue fazer uma boa metabolização de gordura. E outra, ele tem um problema chamado esteatose hepática, ou seja, o fígado é engorduroso. Outro problema que ele tem, além da esteatose hepática e além da falta de metabolização de gordura, ele tem o quê? Ele tem o TGO, TGP e o gama-GT totalmente alterado. Então, esta carne, eu compreendo que essa carne nasceu por causa de um problema, então, de fígado. Então, já consigo identificar que esse paciente já tem problema de fígado. Mas aí você pode me perguntar, mas realmente é isso mesmo? Sim. O que a gente faz? A gente pede os exames para complementar. Né? Então, tudo aquilo que é identificado na íris,
a gente complementa com o exame. Então vamos pedir o exame para ver como é que está isso aqui. Né? Se houver dúvida do paciente, que tem paciente que fica às vezes com alguma dúvida, né? A gente pede o exame para complementar. E lá no exame vai ter lá o TGO, o TGP, o gama-GT, esteatose hepática, por causa então desse pterígio aí que começou na parte branca da íris, invadiu aliás, começou na esclera, né? Invadiu a íris e quase em cima da pupila. Já é um problema de fígado, ó, antigo aqui. Né? Vou te mostrar um outro exemplo aqui, Guilherme, quer ver? Vamos sair aqui. Esta íris aqui, ó. Essa aqui ficou um pouquinho cortada em cima, mas dá para identificar bem. Quer ver? Ó, já é um outro problema. Tá vendo esse anel cinza em volta do olho aqui, ó? Sim. Esse cinza opaco, tá vendo? Olha só, vou fazer um risco aqui, ó. Isso aqui são placas de gordura nas artérias. Nós entendemos que esse registro aqui, esse cinza opaco, são placas de aterosclerose. O que são aterosclerose? São placas de gordura nas artérias. Agora, com a idade, acontece um outro fenômeno aqui dentro, chamado arteriosclerose. Então, aterosclerose são placas de gorduras. A arteriosclerose é o endurecimento da artéria. E aí, com isso, as artérias vão ficando rígidas e o coração começa a trabalhar forçado, o que pode ocasionar o infarto do miocárdio, o AVC isquêmico ou hemorrágico. Então, quando eu vejo esse sinal aqui, olha só, esse cinza opaco registrado exatamente aqui na íris, na periferia aqui da íris, na borda aqui, né? na periferia, né? O que acontece? A gente já compreende que existe uma calcificação muito grande a nível arterial. E essa esclera amarela também por baixo, tá vendo como é que é toda amarelinha? Isso é fígado também, problema de fígado. Vou te mostrar um outro exemplo aqui, olha. Vou te mostrar um outro exemplo aqui. A gente já sai dessa dislipidemia e a gente entra agora no emocional. São vários exemplos, se a gente for citar todos aqui, a gente fica às vezes a noite inteira citando, né? Mas vou te mostrar alguns. Por exemplo, esta íris é uma íris aonde você nota cheio de pétalas, tá vendo? Dá para identificar bem? Cheio de pétalas, olha só. Essas pétalas mostram que esta pessoa, ela é uma pessoa assim extrovertida, uma pessoa que não para de falar, né? A constituição dela é uma constituição frágil também. Os órgãos são vulneráveis. E outra, o cérebro não para a hora nenhuma, ela pensa constantemente. Os níveis de ansiedade dessa pessoa aqui é muito alto. E é interessante, Guilherme, que a pessoa não precisa nem falar que é ansioso ou ansiosa, que existe aí uma hiperatividade do sistema nervoso central, no periférico, no autônomo, no entérico. Não, eu estou vendo aqui, através desses anéis, tá vendo os anéis esbranquiçados? Essas estrias, tá vendo? Teve alguém que perguntou assim, nossa, mas eu tenho estria até no olho? Até no olho você tem estria. Né? Tá vendo essas estrias? Isso aqui mostra o sistema nervoso hiperativo, os níveis de ansiedade muito altos. O cérebro não para a hora nenhuma, constantemente pensando. Ela não dorme, ela come a unha, entendeu? Esse paciente aqui é um paciente classificado como um paciente flor. Ou seja, é um paciente com os órgãos vulneráveis, com os níveis de ansiedade muito alto e é um paciente super dependente também. Então a gente consegue também, pela íris, a gente consegue identificar o estado comportamental dessa pessoa e emocional também, né? Então vou te mostrar um último exemplo aqui, ó. Esse problema já é um problema... Nós sabemos que o câncer é uma doença degenerativa de patamar muito elevado. O que é o câncer? O câncer é uma desorganização no comando genético.
Quando nós falamos de câncer, nós falamos de um adoecimento no DNA da célula. Porque cada célula que nós temos, cada célula que nós temos, existe um DNA. Esse DNA ele adoece. Ao invés, então, das células produzir tecidos sadios, começa a produzir, então, tecidos com anomalias, com tumorações. Então, o que é o câncer? O câncer é uma desorganização no comando genético, aonde a célula se multiplica desordenadamente, produzindo, então, tumorações em todo o organismo. E através da íris, eu já consigo ver sinais de malignidade. Interessante, né? Sim. Olha só, esse, eu não sei porque ficou um pouquinho escuro aqui essa íris, a imagem ficou um pouquinho escura. Alan, quando você detecta um sinal de um possível câncer através da íris, como que você prossegue? Você encaminha a pessoa para um outro profissional ou você consegue dar a conduta a partir daqui? Então, depende muito da evolução. Mas quando a gente vê sinais, a gente já encaminha mesmo. Uhum. Depois o paciente pode retornar que a gente monta um tratamento paralelo junto com aquele tratamento que ela já está fazendo. Sim. Mas a gente encaminha, tá? Então aqui, ó, tem aqui uma mancha escura aqui dentro, Guilherme. Eu não sei se todos em casa dá para ver, mas tem uma mancha escurinha aqui, olha. Esta mancha já caracteriza um sinal de malignidade no pulmão. No pulmão. Né? Então, esse paciente ele tem, então, um problema sério aí a nível pulmonar. Então, através de registro, a gente consegue avaliar. Existem os sinais clássicos dentro da iridologia que identificam o problema. Alan, após a sua consulta, que você identifica uma possível diabetes, uma possível gordura no fígado, como que você prossegue o tratamento aqui? Quais são as medicações que você indica? Então, como eu te falei anteriormente, Guilherme, a gente trabalha com a naturopatia e dentro da naturopatia tem várias ferramentas. A iridologia é uma ferramenta. Para quê? Para fazer a diagnose. É uma ferramenta que a gente usa para fazer a diagnose. Agora, a gente usa os agentes da natureza, uma vez que a gente faz a diagnose, a gente usa os agentes da natureza para o tratamento. Os fitoterápicos. Os fitoterápicos ou alimentos funcionais, né? Então a gente usa as plantas. Porém, hoje as plantas estão vindo muito fácil de usar, que são praticamente todas encapsuladas. Não sente nenhum gosto. Né? Não é? Muito fácil para usar. Por exemplo, existe um problema aí de aterosclerose, ou seja, placas de gordura nas artérias. Então nós vamos, primeiramente, identificar o problema, depois tratar com os meios naturoterapêuticos. E esses meios naturoterapêuticos já é uma outra ferramenta, que seria as plantas, né? Essa enciclopédia maravilhosa aí que Deus deixou para nós, né? Que é a natureza. Dentro da natureza a gente busca recursos para praticamente quase todo tipo de desequilíbrio fisiológico, quase todo tipo de problema a gente busca recursos através da natureza. Com muita eficácia, né? Com muita eficácia. Gente, nosso papo vai se encerrando por aqui. Queria agradecer você, Alan, por ter disposto do seu tempo, de compartilhar com o pessoal de casa um pouco das suas práticas. E acompanhe o trabalho do Alan, vou deixar as redes sociais dele aqui, o telefone de contato, porque o que ele tem a oferecer é muito interessante, as práticas integrativas que usam por meio de recursos naturais para fazer os tratamentos em saúde. E desmistificar um pouco daquilo que as pessoas acreditam que é místico, né? místico ou que é só chá e mato. Uhum. E não é só isso, tem toda uma ciência e um estudo aprofundado por trás que não exclui também a medicina tradicional. De forma alguma. A medicina tradicional, como nós já comentamos aqui, nós aliamos a ela, né? Nós montamos tratamentos consolidados e o tratamento natural consolidado ele anda junto com a medicina alopática, com a medicina convencional. Nós estamos aqui para somar, né? A medicina natural ou naturoterapêutica, ela entra para somar, ou seja, para oferecer mais uma opção de tratamento a tantas pessoas aí que precisam.